Fênix A. Esse é o nome do maior e mais massivo buraco negro já descoberto no universo até hoje. Há uma certa controvérsia em relação a isso, pois Fênix A é tão grande que já superou os limites da física. Como isso é possível? Vamos descobrir. Os buracos negros são corpos onde a massa é tão concentrada que a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, que possui uma velocidade gigantesca, consegue escapar. Já foram descobertos buracos negros até do tamanho de um átomo, outros de dimensões inimagináveis por nós seres humanos, como o Fênix A, por exemplo. Descoberto em 2016, Fênix A está localizado no aglomerado de galáxias Fênix, a uma distância de 5,6 bilhões de anos-luz da Terra, o que chega a bugar a mente. Seria como se, caso estivéssemos lá, não poderíamos sequer cogitar a hipótese de ver o Sistema Solar, que tem uma idade estimada em 4,6 bilhões de anos e não estaria sequer formado. Além disso, há uma controvérsia em relação a esse buraco negro. São chamados de buracos negros do tipo supermassivo aqueles que possuem uma massa acima de 10 bilhões de massas solares, ou seja, o equivalente a 10 bilhões de vezes o nosso Sol. Esse tipo de buraco negro é considerado raro no universo, pois para se tornar supermassivo deve-se acumular muita matéria em um longo período de tempo, ou até processos mais complexos como a fusão de buracos negros menores. Além disso, muitos físicos e astrônomos sugerem que exista um limite para o crescimento dos buracos negros, de uma massa de aproximadamente 50 bilhões de massas solares. Antes acreditava-se que o buraco negro com o nome de TOM 618, localizado na constelação de Canis Venatici, fosse o maior e mais massivo de todo o universo já descoberto. Aí vem a descoberta de Fênix A, com sua massa de 100 bilhões de massas solares, ultrapassando com muita folga o limite proposto do tamanho de buraco negro. Para o surgimento de um buraco negro como esse, teria que acontecer algo muito fora do comum, mas não impossível. O método mais convencional, ou mais efetivo, digamos assim, que um buraco negro absorve matéria, seria por meio de seu disco de acreção, essa parte luminosa que realiza movimentos de altíssima aceleração. Nela, a matéria se concentra antes de atravessar o horizonte de eventos, um ponto sem retorno, e então ser absorvida pelo buraco negro. E no caso de um buraco negro com uma massa muito colossal, como essa de 100 bilhões de massas solares, por exemplo, seria como se não houvesse mais diferença em relação à matéria absorvida e o seu aumento de tamanho, ou massa. A diferença seria quase que desprezível e teria que haver uma mudança muito brusca. Fênix A é um buraco negro com um tamanho de cerca de 100 vezes a distância do Sol até Plutão. Levaria muito, mas muito tempo para poder chegar a esse tamanho absorvendo matéria. Tudo indica que Fênix A tenha se formado nos primórdios do universo após sucessivas fusões de outros buracos negros supermassivos. E ele ainda continua crescendo, aumentando a uma taxa equivalente a de 60 sóis por ano. Mas ele cresceria infinitamente? Provavelmente não. Devido a efeitos da energia quântica, o buraco negro pode emitir radiação térmica, chamada de radiação Hawking, apresentada pelo famoso físico Stephen Hawking, contrariando a ideia de que os buracos negros somente absorvem as coisas. E à medida que essa radiação é liberada, o buraco negro encolheria e a radiação seguiria sendo liberada a uma velocidade ainda mais rápida, até que o buraco negro virasse um flash de luz, como de uma bomba atômica, desaparecendo logo após. Mas isso demoraria muito, muito mesmo. O buraco negro com a massa do nosso Sol aqui no Sistema Solar tem uma vida estimada de 10 elevado a 67 anos. Assim, isso significaria que ele levaria 10 mil bilhões, 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 bilhões e bilhões de anos para perder 0,0000001% da sua massa. No caso de Fênix A, nossa, ia demorar muito. Detalhe, esse buraco negro foi recém-descoberto e não se imaginava tanto assim que pudesse existir um tão massivo e grande como esse. Ou seja, podem existir muitos outros à espera de serem descobertos que possam ser, quem sabe, até bem maiores que o Fênix A e que poderia revelar muitas coisas sobre a origem do universo.